E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 3 do PET Complementar, volume 1. Então, vamos lá, turma. No primeiro exercício, vai estar falando o seguinte: uma reação química atinge o equilíbrio quando? Letra A. Ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso. Pessoal, para ter equilíbrio químico, é preciso que a reação ela seja reversível, ocorra no sentido direto e inverso. Mas está faltando alguma coisa aqui, tá certo? Então, essa alternativa da letra A, ela está incorreta, porque ela está incompleta, certo? Letra B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. É exatamente isso, pessoal. Uma reação química ela vai estar atingindo o seu equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Então, a alternativa B ela está correta. Vamos só conferir as outras para ver se tem mais alguma correta? Letra C. Quando os reagentes forem totalmente consumidos. Não, galera. Quando os reagentes eles forem totalmente consumidos, não vai ter equilíbrio químico. Letra D. Quando a temperatura do sistema for igual à temperatura ambiente. Não, pessoal. Para ter equilíbrio, isso não é necessário. Letra E. Letra E. Quando a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Ou seja, quando a razão entre a concentração dos reagentes e produtos for igual a 1. Não, pessoal. Para ter equilíbrio químico, isso também não é necessário. Então, a única alternativa correta da questão 1 só pode ser a letra B. Questão 2. Nas condições ambientes, é exemplo de um sistema em estado de equilíbrio. Letra A. Uma xícara de café bem quente. Letra A não é um sistema que representa para a gente uma situação de equilíbrio, pessoal. Porque quando a xícara de café está bem quente, ocorre ali a evaporação da água. Então, o sistema ele está perdendo matéria, certo? Então, não existe ali um equilíbrio. Letra B. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Sim, pessoal. Uma garrafa de água mineral vai ter ali o gás dissolvido na água, certo? Esse gás, ele entra ali para fora da solução e retorna novamente. Então, aí tem um sistema em equilíbrio. Observe que esse sistema ele está fechado. Para ter equilíbrio, é necessário que o sistema esteja fechado para não ter perda de matéria. Letra C. Chama uniforme de bico de Bunsen. Não, pessoal. Mesma coisa. Tem perda de matéria. Então, não representa para a gente uma situação de equilíbrio. Letra D. Porção de água fervendo em temperatura constante. Também não representa para a gente um sistema em equilíbrio, pessoal. Porque a água ele está passando para o estado gasoso e indo embora. Então, não tem equilíbrio. Letra E. Uma tigela contendo feijão cozido. Nesse caso, pessoal, também não representa para a gente um equilíbrio, pois o sistema está aberto, certo? Então vai ter perda de matéria. Se tem perda de matéria, não tem como ter um equilíbrio ali. Então, turma, a alternativa correta da questão 2 é a letra B. Questão 3. Observe o seguinte equilíbrio. Aí apresentou a reação do dióxido de enxofre reagindo com o gás oxigênio, formando ali o trióxido de enxofre. Observem que apresentou para a gente a variação de entalpia dessa reação, como sendo menor que zero. Aí o exercício vai pedir para a gente marcar as alternativas que causariam a diminuição da constante de equilíbrio, o Kc, dessa reação, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é analisando como é o Kc dessa reação aqui, certo? Como que a gente faz isso? Bem simples, pessoal. A gente pega a concentração dos produtos e eleva a seu respectivo coeficiente estequiométrico e divide pela multiplicação da concentração dos reagentes e eleva também a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Tá joia? Então, eu representei aqui a constante de equilíbrio para essa reação. Então, lembrando, turma, que o exercício pediu para a gente ver quais fatores que vão causar a diminuição da constante de equilíbrio. Letra A. Quando se aumenta a concentração do dióxido de enxofre. Quando ocorre um aumento
dessa concentração do dióxido de enxofre, pessoal, o que vai acontecer com esse sistema? Esse sistema vai favorecer a reação direta, que vai consumir esse excesso de dióxido de enxofre, certo? Então vai acontecer, pessoal, que a concentração de SO3 vai estar aumentando. Se a concentração de SO3 vai aumentar, então, consequentemente, o Kc também vai aumentar, porque são diretamente proporcionais. Aumentou a concentração de SO3, aumenta o Kc. Então, a letra A, ela não vai diminuir a constante de equilíbrio, e sim aumentar. Letra B, quando se diminui a concentração de trióxido de enxofre. Quando a gente diminuir essa concentração do trióxido de enxofre, pessoal, o sistema ele vai favorecer a reação direta, aquela reação que vai estar formando trióxido de enxofre, certo? Consequentemente, essas concentrações de SO2 e O2, elas vão estar diminuindo. Observem aqui, pessoal, que a concentração de SO2 e O2, elas são inversamente proporcionais ao Kc. Então, se a gente diminuir essas concentrações, o Kc ele vai então aumentar. Então, a letra B também está incorreta. Letra C, quando se aumenta a pressão do sistema. E aí, turma, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o número de mols, já que estamos trabalhando com tudo no estado gasoso. Então, nos reagentes, a gente tem 3 mols. E nos produtos, a gente tem 2 mols de gás, certo? Então, a reação direta, pessoal, ela passa de 3 mols para 2 mols. Enquanto a reação inversa, ela passa de 2 mols para 3 mols. Então, a gente sabe que quando aumenta a pressão do sistema, a gente favorece aquela reação de diminuição de volume. Então, vai favorecer a reação direta, porque a reação direta que tem diminuição de volume, passa de 3 mols de gás para 2. Então, a letra C também está incorreta. Ela não vai diminuir a constante de equilíbrio, e sim aumentar, porque ela vai aumentar a concentração de SO3. E a gente sabe que a concentração de SO3 ela é diretamente proporcional ao Kc. Letra D, quando se aumenta a temperatura do sistema. Então, agora falando em temperatura, pessoal. Quando fala em temperatura, a gente precisa estar analisando o ΔH dessa reação, certo? Então, apresentou para a gente aqui ΔH menor que zero. Isso indica que a reação direta ela é exotérmica, enquanto a reação inversa ela vai ser endotérmica, certo? A gente pode estar representando melhor isso dessa maneira aqui, tá joia, turma? Então, quando se aumenta a temperatura do sistema, qual reação que é favorecida, turma? Se a reação direta é exotérmica, se a reação inversa, na verdade, é endotérmica e aumentou a temperatura do sistema, então vai ser ela que vai ser favorecida, turma. Certo? Então, vai favorecer aquela reação onde vai ter o consumo desse SO3, certo? Então, pessoal, a concentração do SO3 aqui, ela vai estar diminuindo, certo? E o que vai acontecer com o Kc? O Kc também ele vai diminuir, porque o Kc ele é diretamente proporcional à concentração de SO3. Se a concentração de SO3 diminui, Kc também diminui. Então, a letra D ela está correta. Vamos só conferir a letra E, turma, que fala que quando se diminui a temperatura do sistema, o Kc ele vai diminuir. Quando se diminuir a temperatura do sistema, pessoal, vai ter o favorecimento da reação exotérmica, uma reação que vai estar aumentando a concentração de SO3 no sistema. Se vai aumentar a concentração de SO3, vai aumentar o Kc. Então, a letra E também está incorreta. Então, a única alternativa correta da questão 3 é a letra D. Questão 4. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2, O2 e OF2 em equilíbrio, de acordo com a equação. Aí apresentou para a gente essa equação aqui, turma. Observem, galera, que nessa equação tem aqui um mais 11 quilocalorias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que para essa reação acontecer, de F2 reagir com O2 para formar OF2, o sistema ele precisa estar absorvendo 11 quilocalorias, tá certo? Como essa reação ela é reversível, pessoal,
ela vai acontecer também no sentido inverso. Então, quando o F2 formar o F2 e o O2, ele vai estar então liberando 11 quilocalorias. Aí, pessoal, o exercício vai estar falando o seguinte para a gente. Analisando o sistema, podemos afirmar que, primeira afirmação, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Isso é verdade, turma? Se a gente está vendo aqui que o sistema precisa absorver 11 quilocalorias para formar o F2, então isso quer dizer que a reação direta ela é endotérmica. E a gente sabe que as reações endotérmicas elas são favorecidas quando acontece aumento de temperatura, certo? Então sim, pessoal, a primeira afirmação ela está correta. A concentração de OF2 ela vai aumentar, porque a reação direta é a reação de formação de OF2. Se ela é então favorecida, então ocorre ali um aumento na concentração de OF2. Segunda afirmação, se aumentarmos a pressão do sistema, a concentração de OF2 aumentará? Para a gente analisar isso, turma, a gente precisa estar vendo o número de mols de gases que estão envolvidos aí, certo? Observe que nos reagentes tem 2 mais 1, então 3 mols de gás. E nos produtos só tem 2 mols de gás. Então, nos reagentes 3 e nos produtos 2. Então a reação direta ela tem uma diminuição de volume, concorda comigo? Que ela vai nesse sentido. Enquanto a reação inversa ela vai no sentido contrário. Então ela vai ter um aumento de volume, certo? Porque a reação direta vai de 3 para 2. E na reação inversa vai de 2 para 3 volumes de gás, certo? Então, se aumentar a pressão do sistema, a concentração de OF2 vai aumentar? A gente sabe que quando aumenta a pressão, diminui o volume. Então, aquela reação de diminuição de volume, ela vai ser então favorecida. E a gente observa isso, né, pessoal? Que a reação direta, ela tem uma diminuição de volume. Porque passa de 3 mols para 2 mols de gás. Então, a segunda afirmação, ela também está correta. Terceira afirmação. Se aumentarmos a pressão do sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Turma, para estar analisando isso, a gente precisa estar representando a constante de equilíbrio, certo? E vocês já sabem que para representar a constante de equilíbrio, é só colocar a concentração dos produtos, elevar a seu respectivo coeficiente estequiométrico, dividir isso pela multiplicação da concentração dos reagentes, também elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, certo? Então, representei aqui a constante de equilíbrio para essa reação. E como que eu vou saber quando que essa constante de equilíbrio vai aumentar? Ela vai aumentar, pessoal, quando tiver um aumento na concentração de OF2 ou uma diminuição na concentração de F2 e O2, certo? Então, o exercício, na terceira proposição, falou que se a gente aumentar a pressão do sistema, a constante de equilíbrio ela vai aumentar. A gente viu, pessoal, na segunda afirmação, que quando a gente aumenta a pressão do sistema, a concentração de OF2 aumenta. Se a concentração de OF2 aumenta, pessoal, consequentemente, a concentração da constante de equilíbrio ela precisa também estar aumentando, porque a constante de equilíbrio e a concentração de OF2 são diretamente proporcionais. Aumentou um, aumenta o outro. Então, a terceira proposição também está correta. E a quarta afirmação, pessoal, ela diz que se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Ela está incorreta, turma. Quando nós adicionarmos um catalisador no sistema que ele está em equilíbrio, ele vai aumentar a velocidade da reação direta e da reação inversa. Porém, não vai ocorrer ali nenhuma alteração nas concentrações das substâncias, certo? Então, a quarta afirmação é falsa. Então, a gente viu que a primeira afirmação ela é verdadeira, a segunda também é verdadeira, a terceira também é verdadeira e só a última que é falsa. Então, a alternativa correta da questão 4 só pode ser a letra D. Beleza?
Então, turma, por hoje é só. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem suas dúvidas lá pelo WhatsApp, seja pelo grupo ou pelo privado. Tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!